Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre, eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. A palavra profética para hoje encontra-se em Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, 5 pães de cevada, que sobejaram ao que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte. Irmãos, eu achei muito interessante a mensagem de hoje. E a palavra-chave para a mensagem de hoje está aqui, ó. Capítulo 6, versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus, ele tem a solução. Ele sempre tem a solução para todas as coisas. Irmãos, o Senhor Jesus, ele sabe tudo o que ele deve fazer. E aqui ele falou para os discípulos: Onde compraremos pão para comerem? Ele fez essa pergunta porque ele estava experimentando a fé ali dos discípulos. E o que foi que os discípulos falaram? Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse: Tem um rapaz aqui que tem só 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa grande multidão? Irmão, sabia que às vezes nós estamos assim, nós dizemos assim: mas nós temos tão pouco. Como que a gente vai conseguir com tão pouquinho? Como é que a gente vai conseguir? E muitas vezes a gente não vê saída. Porque às vezes a gente olha as circunstâncias, olha o momento, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E aqui os discípulos, eles estavam angustiados, eles estavam apavorados, porque eles não sabiam o que fazer. E muitas vezes ficamos assim, angustiados, apavorados. Às vezes temos tão pouco, às vezes temos pouco dinheiro para pagar as nossas contas. Como vamos sair dessa situação esse mês? Como vamos pagar as nossas contas? Como vamos sair dessa situação tão terrível a qual nós estamos? Ficamos preocupados, até mesmo desesperados às vezes. Mas nós temos que confiar em Jesus. Porque Jesus, ele tem a solução para a minha vida e para a tua vida. Ele é a solução. Ele abre porta onde não tem porta. Se não tiver uma parede, ele coloca uma porta onde não tem parede. Ele faz um milagre.
Ele faz um milagre na minha vida e na tua vida. E Ele sempre dá um escape. E Ele não dá uma prova maior do que possamos carregar. Ele sempre dá um escape. Ele sempre tem a solução nas mãos dele. Nas mãos de Jesus estão a solução para o meu problema e para o teu problema. Basta nós confiar, basta nós ter fé, basta nós crer. Só e se creres verás a glória de Deus. Jesus solucionou ali o problema que eles estavam passando. Porque tinha uma grande multidão. E tinha só, olha só, 5 pães de cevada e 2 peixinhos para saciar uma grande multidão. Mas o Senhor, Ele pegou esses pãezinhos e esses peixinhos e Ele fez ali E aqui Ele resolveu o problema. O problema que estava sendo feito ali foi resolvido por Jesus. E olha só, vamos ler aqui. E disse Jesus: mandai assentar os homens, havia muita relva naquele lugar, assentaram os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães, havendo dado, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que não se perca. Irmãos, ele levantou os peixes e os pães, agradeceu ao Pai e ali foi feita a multiplicação, a grande multiplicação dos pães e dos peixes. 5.000 pessoas foram saciadas. 5.000, olha aqui, ó. Diz aqui a palavra de Deus. E disse Jesus: mandai assentar, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram seus homens em número de quase 5.000. 5.000 pessoas. Irmãos, com 5 pães e 2 peixinhos, ele saciou 5.000 pessoas. Por que você está preocupado, então? Por que você vive preocupado? Por que nós temos que viver preocupados? Não precisamos se preocupar com mais nada, irmãos, mais nada. Nós temos o Deus da multiplicação agindo na minha vida e na tua vida. Eu tenho o Deus que supre a minha necessidade. Você tem o Deus que supre a tua necessidade. Por que te preocupas? O Senhor, Ele resolve todas as coisas. Nada é impossível nas mãos do Senhor. Ali estava um caso impossível. Tinha uma multidão cercando Jesus, 5.000 pessoas. E só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Ele fez com que toda aquela multidão comesse daqueles pães e daqueles peixes, e ainda sobrou, Irmãos, Deus nos dá muito mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Ele nos dá muito mais. Às vezes nós estamos aflitos, desesperados, e agora o que eu vou fazer? Mas Deus mexe as águas, Deus faz o milagre, Deus entra ali com a providência na minha vida e na tua vida, e depois ainda sobra, irmão, porque Deus nos dá muito mais do que a gente pede. E aqui diz assim a palavra de Deus: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada. E ali eles repartiram, irmãos. Sobrou ainda 12 cestos de pedaços de pães que tinha sobrado. E sabe quantos discípulos eram? 12 discípulos. Cada discípulo ganhou ainda um cesto daquele cheio de pães. Os discípulos ganharam mais. Irmãos, muitas vezes nós ficamos tão preocupados, mas o Senhor, Ele é que supre as necessidades. Aqui, nessa história, os discípulos quase não puderam se alimentar, porque eles estavam ali repartindo as pessoas de 50 em 50, eles estavam ali eles estavam oferecendo os pães, os peixes estavam repartindo, eles estavam ali trabalhando, e eles quase não puderam comer, os outros ficaram comendo e eles ali estavam trabalhando, mas no final, eles foram que ganharam mais, um cesto para cada um. Então, irmãos, muitas vezes nós pensamos muito em nós mesmos. Se você quer prosperar, se você quer ficar bem, primeiro não pense em você. Primeiro pense em ajudar os outros. Trabalhe na obra. A Bíblia diz: busca meu reino, busca minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas.
vai para a igreja. Se você não é convertido, se converta ao Senhor. Faça a obra de Deus. Faça a vontade de Deus. Busca o reino e depois Deus vai te acrescentar. Vai te acrescentar muito mais do que aquilo que você está precisando. Você vai ter para você e ainda para repartir para muitos e ainda vai sobrar. Porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus da multiplicação. Jesus falou, eu sou o dono do ouro e da prata. Ouro e cantarabaixúria. E eu dou para quem eu quiser, ele dá para quem ele quer. Para aquele que é obediente, para aquele que faz a vontade dele. Então, irmãos, aqui, também, no final, para terminar, diz assim, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou-se a retirar ele para o monte. E, irmãos, temos que tomar cuidado também quando o Senhor começa a multiplicar muito nas nossas vidas. Não podemos deixar que o dinheiro venha subir no nosso coração. Cuidado com a avareza. Cuidado. Deus gosta de pessoas o quê? Humildes. Deus gosta de humildes. Deus não gosta daquele que é extravagante. Por isso que ele falou, recolher os pedaços para que não venha, se perder. Ele não quer que você perca nada. Ele quer que a gente venha saber lidar com o dinheiro e com as condições que ele nos dá. Temos que saber administrar a nossa vida. Quando sabemos administrar a nossa vida, então somos felizes nessa terra. Se você gostou dessa mensagem e se essa mensagem chamou o teu coração e você se agradou, então compartilhe esse vídeo com outras pessoas, aqueles que estão precisando, quem sabe, ouvir essa mensagem. E se inscreva no canal, ative o sininho e ajude aí o canal da pastora Yara, né? Yara de Carvalho. Sempre quando você quiser uma mensagem de Deus, uma mensagem profética, venha até o meu canal que Jesus vai falar contigo. Vamos então orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu oro agora, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, que venha abençoar, Senhor. Venha multiplicar, Senhor, nas nossas vidas, Jesus. Porque o Senhor, Pai, é o Deus da multiplicação. O Senhor é que multiplica, Pai. E é o Senhor quem cuida de nós. E é o Senhor que está sempre guardando as nossas vidas. Vem multiplicar, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Pai, o Senhor é que dá a solução. Quem sabe tem alguém aqui triste, abatido. E agora o que eu vou fazer? Como que vai ser esse mês? Como vou pagar as minhas contas? O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, varão. O Senhor é contigo, varoa. Então fique na presença do Pai. E agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E creia que Ele vai fazer um milagre. Jesus vai fazer um milagre na minha vida e na tua vida. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.